Olá, uma boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Trabalhos de buscas pelas vítimas da chuva em Petrópolis entram pela segunda noite. Senado aprova recursos para o financiamento do transporte gratuito de idosos. Fluminense vence o 6º jogo seguido e lidera o Cariocão. E o Corinthians acumula 3 vitórias consecutivas no Paulistão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Na última contagem oficial do número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o número chega a 94. Então começamos por lá, conversando com Herbert Moraes. Herbert, boa noite para você. Atualiza as informações para a gente, por favor. Boa noite, Salsi. As buscas ainda acontecem. Apenas num único ponto onde pai e filha desapareceram, os trabalhos foram interrompidos porque havia muito acúmulo de água e riscos para as equipes. Neste ponto, os socorristas devem retornar por volta das 6 da manhã. Oficialmente, até o momento, a cidade contabiliza 94 mortos. Mas este número deve aumentar. Há pouco foram encontrados mais 5 corpos no Morro da Oficina, uma das áreas mais atingidas. 4 ainda precisavam ser retirados. Um dos momentos de maior expectativa foi quando os bombeiros localizaram uma das vítimas soterradas. As máquinas foram desligadas para verificar se ainda havia sinais de vida, mas logo depois foi constatado que mãe e filha morreram no desabamento da casa. Salsi? Obrigada, Herbert. Trabalho incansável, né? Obrigada pelas informações. Olha, Minas Gerais também sofre com os fortes temporais. Nas últimas horas, a Virgínia Nalon já está aqui comigo, atualiza a situação que é preocupante por lá, né, Virgínia? Boa noite. Bastante preocupante, Salsi. Boa noite para você. No norte de Minas, por exemplo, em 1h30 choveu praticamente o esperado para o mês inteiro. Em Capelinha, lojas foram inundadas e carros ficaram debaixo d'água. Em Santo Antônio do Amparo, 300 casas foram destruídas pela chuva de granizo. Essa chuva chegou aqui em Belo Horizonte também, viu? Houve alerta da Defesa Civil porque também foram registrados fortes ventos. Muita gente procurou abrigo em postos de gasolina, mas não há registro de feridos. Desde outubro do ano passado, quando começou o período chuvoso, 425 municípios decretaram situação de emergência por causa da chuva no estado. 26 pessoas morreram. Salsi. Obrigada, Virgínia. E olha, daqui a pouco mais informações sobre a tragédia, né, das chuvas e os trabalhos de buscas. Você acompanha aqui no JR 24 horas. Nesta quinta-feira, o Butantan entrega ao Ministério da Saúde 10 milhões de doses da Coronavac para vacinação de crianças. Os detalhes a gente confere agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O envio das doses acontece já nesta quinta-feira, na manhã desta quinta-feira, um dia depois do acordo firmado entre o Butantan e o Ministério da Saúde. Há cerca de um mês, o imunizante recebeu a autorização da Anvisa para a aplicação em crianças de 6 anos até jovens de 17 anos. Agora, o Instituto Butantan trabalha num dossiê com a intenção de pedir a liberação da Coronavac para crianças de 3 anos de idade, a partir dos 3 anos. E olha, a previsão é que esse documento fique pronto e seja entregue à Anvisa até 2 semanas, daqui 2 semanas. Salsi, além disso, a Secretaria de Saúde do Estado fez um levantamento que mais de 1 milhão de adolescentes, de alunos do ensino médio, ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas atualizações. O presidente Jair Bolsonaro viaja para a Hungria nesta quinta-feira e na sexta-feira ele vai voltar da Europa direto para a região de Petrópolis, que foi castigada pelas chuvas. A gente tem acompanhado, né, nas últimas horas. O repórter Tiago Nolasco acompanha o presidente em Moscou e nos traz as últimas informações. Tiago, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Nesta quarta-feira, o principal dia da visita do presidente Bolsonaro aqui à Rússia, ele teve um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Essa reunião bilateral aconteceu no Kremlin, que é a sede do governo russo. Nas falas, Vladimir Putin ressaltou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina. Já o presidente Jair Bolsonaro ressaltou as possibilidades de ampliação da relação comercial nas áreas de defesa, petróleo e gás e também na agricultura. A Rússia é nossa principal fornecedora de fertilizantes para o nosso agronegócio. Depois de 2 horas de reunião, o presidente Jair Bolsonaro falou em paz no mundo por 2 vezes ao lado de Vladimir Putin. Logo na sequência de um encontro empresarial, eu questionei o presidente se esse foi um recado a Vladimir Putin e Jair Bolsonaro disse que não. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai para a Hungria e depois vai retornar um pouco mais cedo para o Brasil, diretamente para o Rio de Janeiro e não mais para Brasília. Isso porque Bolsonaro quer acompanhar de perto os estragos provocados pela chuva na cidade de Petrópolis. O presidente já tem conversado com alguns ministros, como Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e João Roma, da Cidadania, para que seja feita uma ajuda federal aos afetados pela chuva na cidade de Petrópolis. De Moscou, Thiago Nolasco. Obrigada, Thiago. Os Estados Unidos afirmaram que a Rússia aumentou a presença militar na fronteira com a Ucrânia, apesar de Vladimir Putin ter anunciado a retirada das tropas. Segundo um funcionário da Casa Branca, foram cerca de 7.000 soldados a mais na região nos últimos dias. Alguns chegaram nesta quarta-feira. O integrante do governo americano ainda classificou como falso o anúncio de uma retirada das tropas russas. De acordo com o presidente Joe Biden, agora há mais de 150.000 soldados russos cercando o território ucraniano. O governo dos Estados Unidos anunciou que a crise sanitária provocada pela Covid-19 está perto do fim. E o repórter Vandrei Pereira tem os detalhes para a gente. Vandrei, boa noite para você. Muito boa noite, Salsi. O coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, afirmou que os americanos têm agora ferramentas mais eficazes contra o vírus. Essa tentativa de mudança na estratégia de combate à Covid-19 acontece no momento em que os Estados Unidos registram uma queda no número de casos e internações pela doença. A média de 7 dias de infecções diárias caiu 40% em relação à semana anterior. Nada comparado a janeiro, quando o país bateu o recorde de novos casos num único dia. Bem, na semana passada, vários estados americanos deixaram de exigir o uso de máscaras em locais fechados, embora os órgãos federais ainda não recomendem o fim da medida. Bem, 75% da população adulta está totalmente vacinada e 2/3 dos adultos receberam a dose de reforço aqui nos Estados Unidos. Salsi. Obrigada, Vandrei. A Alemanha anunciou que vai reduzir gradualmente as restrições para conter a Covid-19. Até 20 de março, deixa de valer a maior parte das medidas. 2 países vizinhos também anunciaram o fim das regras contra a Covid-19. A partir desta quinta-feira, a Suíça vai dispensar o comprovante de vacinação em estabelecimentos comerciais. E a Áustria vai suspender a maioria das restrições a partir de 5 de março. Aqui no Brasil, o Senado aprovou uma proposta que prevê o repasse de 5 bilhões de reais para os municípios garantirem o transporte coletivo gratuito de idosos. Então vamos a Brasília conversar agora com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Os recursos vão ser destinados para a criação do Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em áreas urbanas. O valor aprovado pelos senadores de 5 bilhões de reais por ano foi feito com base no número de idosos que usam o transporte coletivo, cerca de 9 milhões, e na quantidade de viagens estimadas por mês, 5 idas e voltas. A Constituição já garante transporte público gratuito a pessoas com mais de 65 anos. Mas os gestores municipais dizem que para custear esse transporte seria necessário aumentar o preço das passagens das outras pessoas, principalmente por causa do aumento dos combustíveis. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas suas informações.
Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial teve mais um dia de baixa e atingiu o menor valor em quase 7 meses. A moeda americana fechou a quarta-feira em R$ 5,12, queda acima de 1%, como você acompanha aqui no telão. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo seguiu a tendência de alta pelo sexto pregão seguido, subiu 0,31% e chegou aos 115 mil pontos. O ministro Emanuel Pereira assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, junto com a nova diretoria. O ministro Emanuel Pereira vai presidir o TST no biênio que termina em 2024. A ministra Dora Maria da Costa é a nova vice-presidente e o ministro Caputo Bastos, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Acompanharam a sessão o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, também prestigiou o evento. E olha, até o momento, 372 pessoas estão desabrigadas em Petrópolis. Vamos voltar para lá para conversar com Herbert Moraes, que acompanha as buscas. Herbert, é com você. Salsi, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que, até agora, familiares fizeram registro de 35 pessoas que não foram mais vistas desde o temporal. O número de mortos registrados até agora já ultrapassou o que foi registrado há 11 anos na cidade, quando as chuvas deixaram 73 mortos em Petrópolis. Mas em toda a região serrana foram 918 mortes na época. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, o volume de chuva registrado na terça-feira em Petrópolis foi o maior desde 1932, quando começou a ser feita a medição pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A Assembleia Legislativa do Estado anunciou que vai doar 30 milhões de reais que foram economizados do próprio orçamento para ajudar as vítimas da chuva. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que o governo vai realizar obras emergenciais na cidade. Vamos ouvir um trecho. A gente sabe da dificuldade financeira que vive o município de Petrópolis hoje, sabe que precisa de muita ajuda e o governo do estado vai entrar com o que for necessário aqui. Obrigado. Se nós tivermos mais ajudas, ótimo, queremos toda a ajuda necessária, mas não será por falta de recurso que nós deixaremos de fazer as obras necessárias. São 89 áreas atingidas com 26 deslizamentos. Mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidas nas escolas e recebendo todo o apoio dos profissionais da saúde e principalmente da assistência como psicólogos e também da Defesa Civil. Esses números podem aumentar, né? Você acompanha aí todas as atualizações ao longo da nossa programação. Agora a gente fala de futebol. Depois de disputar o Mundial, o Palmeiras voltou a vencer pelo Paulistão e o Corinthians ganhou a terceira seguida. O repórter Rodrigo Hinkel traz todos os detalhes dos dois jogos agora pra gente. Oi, Rodrigo. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Aqui na Arena, o Corinthians conseguiu a terceira vitória seguida. Gol só no segundo tempo. Destaque para o atacante Roger Guedes, que marcou 2 vezes e foi eleito o craque do jogo. William, de pênalti, fechou o placar. 3-0 em cima do São Bernardo. Corinthians, líder do Grupo A com 13 pontos, volta a jogar no sábado, fora de casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Araraquara, o Palmeiras, no primeiro jogo depois da derrota na final do Mundial de Clubes, venceu a Ferroviária. O zagueiro Murilo, de cabeça, abriu o placar. E no segundo tempo, Breno Lopes, aproveitando a atrapalhada do goleiro Saulo, fez 2-0 Palmeiras, líder do Grupo C também com 13 pontos, mas na primeira colocação na classificação geral. E nesta quinta-feira, Santos e São Paulo entram em campo. No domingo, os dois times fazem o clássico que a Record TV transmite ao vivo, mas num horário um pouquinho diferente do habitual, às 6h30 da tarde. Salsi. Obrigada, Rodrigo. O ouvidor da Polícia de São Paulo esteve no jogo do Corinthians agora à noite. Mais cedo, ele participou de uma reunião na sede do clube para incentivar o clima de paz nos estádios. A iniciativa surgiu depois que policiais militares agrediram torcedores na semana passada. O Corinthians vai entregar à polícia todas as imagens das câmeras de segurança do estádio que registraram a agressão. Após filmar a ação da PM, Igor foi jogado no chão,
A namorada dele tentou interferir e também foi golpeada. Durante uma reunião na sede do clube, o ouvidor da PM reafirmou que a ação foi desproporcional. Já foi aberto, instaurado um inquérito policial militar, afastado 2 policiais, estão avaliando se outros agentes participaram. E nós da ouvidoria viemos aqui para acompanhar, para apurar exatamente e fazer uma interlocução e uma proposta de mediação. O episódio aconteceu na Arena do Corinthians, antes do jogo contra o Mirassol. 2 PMs foram afastados. As novas imagens podem revelar o envolvimento de outros policiais. O ouvidor da PM disse que quer mudar a forma de acolhimento dos torcedores nos estádios e fez uma proposta que já foi aceita pelo presidente do Corinthians. Uma reunião com todos os clubes, com as diretorias das torcidas organizadas, com o Ministério Público e a Federação Paulista, para discutir um novo comportamento das torcidas, que a gente está chamando de retomar a cultura de paz, festa da paz. A ideia é promover uma aproximação entre as torcidas e as autoridades para evitar episódios de violência como este. Imagens horrorosas, né? Agora a gente fala do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu de virada e o líder Fluminense ganhou mais uma. A Bruna Deltri conta pra gente como foi a rodada desta quarta-feira. Oi, Bruna! Boa noite, Salsi. Foi a 6ª vitória seguida do Fluminense no Campeonato Carioca. Desta vez contra o Lanterna, Nova Iguaçu. O único gol do jogo foi marcado no primeiro tempo. Luiz Henrique ajeitou e o volante André bateu de primeira. 1-0 para o Fluminense, cada vez mais embalado. O tricolor tem 2 pontos a mais que o Flamengo, que venceu Madureira mais cedo de virada. Igor Catatal abriu o placar com 1 minuto de jogo. O Flamengo reagiu com jogadores que saíram do banco. Everton Ribeiro deixou tudo igual. E William Arão virou o jogo com um belo chute da meia-lua. Final Madureira 1, Flamengo 2. O time rubro-negro só volta a jogar na semana que vem contra o Botafogo. Já o Fluminense enfrenta o Volta Redonda no sábado, Salsi. Obrigada, Bruna, pelas informações. A Liga dos Campeões teve mais 2 jogos pelas oitavas nesta quarta-feira. O Liverpool contou com um gol brasileiro para ganhar da Inter de Milão na Itália. E o RB Salzburg da Áustria quase venceu o poderoso Bayern de Munique. O RB Salzburg saiu na frente. A ADM puxou o contra-ataque e cruzou para Adamo, que bateu cruzado. É a primeira vez que o time austríaco joga as oitavas da Champions. O Bayern de Munique só empatou no finalzinho. Thomas Müller desviou de cabeça e Coman deixou tudo igual. RB Salzburg 1, Bayern de Munique 1. A decisão fica para a Alemanha. Em Milão, a Inter recebeu o Liverpool. O brasileiro Roberto Firmino entrou no segundo tempo e abriu o placar de cabeça. E depois do cruzamento, a bola sobrou para Salah ampliar. Inter de Milão 0, Liverpool 2. O time inglês pode perder por 1 gol de diferença no jogo de volta. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.